bem-vindos. Estamos dando início a mais um Ilus Insights. Hoje eu estou aqui com o Diego Souza, que é cofundador e CEO da Planera, e com o Leonardo Giulianelli, que é sócio executivo do Ilus. Enfim, vou ver um pouquinho com cada um aqui a questão com relação ao que é planejamento e demanda e outros questionamentos que para o pessoal de logística é sempre muito importante. Então, Diego, primeiro se apresenta um pouquinho para o pessoal te conhecer e depois a gente vai para o Léo. Legal. Bom, eu conheço vocês há muito tempo, né? Eu comecei a carreira lá no Ilus e a Planera foi uma empresa que nasceu dentro do Ilus em 2010, 2011, né? Oficialmente em 2012. E eu estou desde então tocando, né, do zero até onde a gente está hoje. Bom, primeiro agradecer aí a oportunidade, né, por estar aqui, com o Diego, né, que a gente já se conhece há tanto tempo, né, trabalha junto aí em planejamento também, já tem trocado figurinha há décadas, né, Diego? Acho que a gente já pode dizer. Me deu aula, né? Não, De mas, pô, planejamento, sem mas, querer dedurar a idade. não, mas assim, o Diego é uma das referências aí na área no país, então é um prazer aqui poder trocar ideia sobre planejamento com o Diego, assim, nesse podcast. Muito obrigado aí pelo convite. Prazer é todo meu. Que ótimo. Vamos começar então, acho que pela pergunta inicial, que gera bastante dúvida com relação quando a gente começa a falar sobre essa questão de planejamento e previsão. Então, na opinião de vocês, qual é a diferença entre planejamento e previsão? Quer dizer, o que faz essa diferenciação para começando a esquentar aqui o nosso papo? É, eu, assim, eu tento não fazer tanto essa diferenciação, porque eu acho ela muito técnica e a maior parte das pessoas não enxerga, mas para mim, os dois têm a ver com olhar para o futuro, só que o planejamento tem um pouco mais a ver com olhar e moldar esse futuro do que previsão, né? Para mim, previsão é meio que um subconjunto do que a gente chama de planejamento. Eu vou acabar sendo um pouco mais técnico do que o Diego, que eu não consigo, eu fico aqui me coçando, né? Ele é professor. Exatamente. Bom, se a gente fosse, né, apesar de serem termos que muitas vezes são utilizados como sinônimos pelo mercado, a previsão é uma etapa do processo de planejamento. Como o Diego bem colocou, o planejamento é a ação de você tentar moldar o que vai acontecer no futuro a partir de uma visão de recursos internos, né? Porque você não vai mudar o futuro para algo que você não consegue atender. A previsão é o ato de você utilizar as informações disponíveis, né, sejam elas históricas de demanda, e aí você pode se valer não só das informações da tua própria série de vendas históricas, mas também informações complementares que você tenha registrado e que de alguma forma impactem a tua demanda para tentar a partir daí, estimar o que vai acontecer no futuro. E essa previsão, a partir daí, ela vai ser moldada, né? Você vai incorporar as informações daquilo que você tem de disponibilidade e capacidade para construir planos operacionais e financeiros para poder ir ao mercado e atender o mercado da melhor forma possível, entendendo aí a melhor forma possível como uma combinação de resultado financeiro, né, perspectiva do cliente. Então essa é a diferenciação. Eu acho que a previsão ela é uma etapa de um processo mais amplo de planejamento, via de regra. Entendi. E o que se ganha quando você tem esse processo mais estruturado, né? E até trazendo um pouco para o dia a dia das empresas, né? Quando você tem diversas formas de planejamento e de previsão, e você tem momentos diferentes, inclusive quando você tem lançamento de produtos ou quando você está com canais diferentes trabalhando, quando tem uma disruptura no sistema como um todo, na economia, como é que essa previsão e o planejamento, né, esse processo, ele ajuda as empresas no decorrer? Eu vou começar, depois eu passo para o Diego. O Diego está em contato aí com uma dezena de empresas, né, trabalhando nisso no dia a dia, então acho que ele vai falar com muita propriedade dessa vivência, né? Mas eu vou tentar, então, para ser complementar ao que ele vai trazer com muito mais propriedade, olhar para o histórico, né? E aí falar o seguinte: o processo de planejamento ele ganhou um protagonismo muito grande. Na medida em que você aumenta a complexidade do ambiente no qual as empresas estão inseridas, e essa complexidade ela advém do aumento do portfólio, da diversificação de produtos, do aumento da diversificação de canais, de como é que você chega até ao teu consumidor, até o cliente, eh, a própria competição, né, o aumento do número de competidores dentro de um segmento, tudo isso faz com que definir os recursos necessários para ir ao mercado atender a demanda se torne mais complexo.
Então, você não pode mais fazer um processo de planejamento, que sempre foi necessário, né? Se a gente parar para pensar, desde a partir do momento que eu tenho que antecipar a alocação de recursos para produzir e distribuir o meu produto ou meu serviço, para na hora que o consumidor tiver a necessidade, ele estar disponível para esse consumidor, eu preciso planejar. Agora, se a informação necessária e a variabilidade em que a minha demanda está sujeita, ela é baixa, eu posso fazer isso de uma maneira muito mais simplificada, né. Então, quando eu entrei nessa área, agora já há 24 anos atrás, né, era um cenário muito diferente do que a gente tem atualmente. Então, a complexidade do mercado era muito menor, a gente se valia de técnicas muito simples para estimar a demanda, e também a complexidade da cadeia em termos de número de SKUs de produto que eu comercializo era muito menor, então eu podia ter isso como um processo menos relevante. Hoje em dia, quando a gente fala de multicanalidade, de omnichannel, né, de empresas com milhões de SKUs dentro do seu portfólio, né, quando a gente vai para a indústria que historicamente tinha ali dezenas, centenas de SKUs, chegando aí a milhares ou dezenas de milhares de SKUs nos seus portfólios, né, com uma competição muito mais intensa, é absolutamente impossível não ter um processo estruturado de planejamento, um nível de sofisticação maior, para poder dar uma resposta adequada a essa complexidade. E aí a consequência de não ter isso, né, que foi a sua pergunta, é justamente você ter um custo operacional muito elevado para poder atender o mercado, né, ou uma perda de competitividade na medida em que você não atende o mercado nos requisitos de serviço que são cada vez mais desafiadores e você não consegue entregar esse nível de serviço, tá. É. O Léo costuma ter 16 horas para explicar esse ponto, né? E eu, desde que a gente abriu a Planera, eu costumo ter 1 minuto ou 2. Então eu estou há um tempo tentando destilar um jeito de explicar para que serve planejamento e o que as empresas perdem por não fazer isso, que acaba que faz parte importante do meu processo de venda. Eh, e a gente pulou um jeito que o Léo não vai lembrar, mas isso nasceu numa reunião que a gente estava tendo lá no Ilus. A gente desenhou no quadro para fazer um slide e isso virou um dos principais slides que eu uso até hoje, para explicar, que eu chamo de pizza da incerteza. Então, você imagina que tudo isso que o Léo falou traz incerteza, mais portfólio, né, mais exigência dos clientes, mais competidores, mais canais e tudo mais. E quanto maior essa incerteza, maior o custo de você ter que lidar com ela, né. A primeira coisa que as empresas têm que se tocar é, quanto mais incerto é o teu futuro, mais custo isso vai te trazer. Porque mais difícil vai ser você tomar as decisões agora, que vão fazer o teu futuro ficar mais fácil, né. E eu acho que eu vou roubar até uma frase do Léo que ele fala sempre que enquanto não tiver impressora 3D em tudo quanto é lugar e teletransporte, a gente vai precisar continuar planejando, porque enquanto você tiver tempo de deslocamento e tempo de construção e agregação de valor nas coisas, você ainda vai ter que, de alguma maneira, deslocar o teu tempo de decisão de vou produzir isso para o tempo de alguém falar quero isso, né? De Uhum. fato, ter a demanda. E aí só tem 3 maneiras de fatiar essa pizza, né? Ou você fatia ela pelo custo da falta, tem uma fatia aqui que é o que acontece quando você tem alguém que quer seu produto e seu produto não está lá, né? Você perde a margem, você perde a venda, você perde o cliente, às vezes em casos extremos. Se você não quer pagar essa conta, e a maior parte das empresas não quer, você tem uma outra fatia, que é o custo do excesso, que é o reflexo da maior parte das empresas, não quero perder venda, sobe estoque. Só que você sobe estoque, Selic está 14, então cada, né, R$ 1 milhão em estoque, você está queimando um custo de oportunidade de capital de mais ou menos 140 mil por ano, no mínimo. E se você não está sem grana, está sem capital de giro e não quer perder venda, você só tem um outro jeito, que é, aconteceu a demanda, não tem estoque, você sai correndo para atender aquela demanda. E aí entram os fretes emergenciais, entra frete aéreo, entra transferência emergencial, correria na produção e tudo mais. Então, o que a empresa perde é, quanto maior a incerteza, maior essas 3 fatias. E se ela não faz o planejamento de uma forma estruturada, essas fatias também não têm o gosto ruim igual. Algumas têm um gosto pior do que outras. Então, o grande trabalho do planejamento integrado, né, do S&OP, é reduzir essa pizza, depois fatiá-la da maneira menos desagradável possível, né, dependendo da estratégia do negócio. E isso eu acho que é uma grande ainda é um caminho de desenvolvimento de planejamento nas empresas, né.
essa noção clara do quanto eu consigo reduzir essa pizza, porque também tem um limite a possibilidade de redução, mas principalmente essa divisão das fatias da pizza, né? Porque a empresa muitas vezes ela desconhece qual é o impacto, ela não mede, ela não consegue ter noção clara do quanto a incerteza leva a esse adicional de custo e de ineficiência, né? É, Então esse é um trabalho ainda de aprimoramento que eu acho que é muito relevante, mesmo para empresas que têm um processo de planejamento estruturado de demanda, mas que não dão esse passo fundamental, que é falar assim, pô, o processo de planejamento ele serve a um propósito de aprimoramento do meu processo decisório, né, e da minha absorção dos custos e dos impactos da incerteza. E não simplesmente é orientado a melhorar a curacidade da previsão de vendas, que muitas vezes é um direcionador importante, mas não deveria ser o único, né? é. Então, não sei como é que você vê, estando dentro do mercado e convivendo com as empresas no dia a dia, como é que você vê essa questão dessa clareza da pizza, da incerteza no discurso e no diálogo interno para melhorar os processos? Uma das esse ponto é muito bom. Uma das maldições do S&OP é que os ganhos que você traz são ganhos de oportunidade. Então é a venda que você teria feito se você tivesse planejado bem. É o capital que você teria ganho se você não tivesse com aquela grana lá empatada em produto no estoque. É o setup que você não teria feito. É sempre nesse tempo verbal, né? E esse tempo verbal é horrível, porque ele não bate em nenhuma linha de orçamento, né? Exatamente. Se você está falando de custo logístico, sei lá, custo de transporte, tem uma linha lá, custo de transporte. Se ela baixa de um trimestre ou de um ano para o outro, você sabe, baixou tantos por cento, bota no Excel, todo mundo entende. Agora, o custo da perda de venda, ele já é difícil de medir, né? Porque você não sabe exatamente qual teria sido a sua demanda se o produto certo estivesse lá na hora certa. E também não é fácil de convencer as pessoas de que aquilo de fato teria acontecido se a gente não tivesse feito. Então, o S&OP acaba sendo um grande seguro para que essas coisas não aconteçam, né? E é muito fácil em momento de crise você tirar os custos de seguro porque eles não são os teus custos diretos. Então, uma das grandes maldições de quem tem que vender S&OP, né, como uma coisa que funciona e que dá dinheiro, enfim, que gera valor, é conseguir pegar esses custos, né, escondidinhos por aí, que não estão evidentes no orçamento, né, e mostrar esse saco de dinheiro para as empresas. Falar, olha, tem um saco de dinheiro aqui que você está deixando cair todo santo ano, né? Como é que a gente faz para capturar ele? Para as indústrias, eu acho que realmente é mais difícil você capturar o quanto que você deixou de vender, né? Quando a gente vai mais para o varejo, aí isso às vezes fica mais fácil à medida que você vai, por exemplo, no questão do e-commerce, que o cliente foi lá, chegou, clicou e não conseguiu ter aquele produto. Então ele tem uma certa visibilidade. É E até, verdade. é até um pouco disso que eu ia puxar, porque o varejo ele tem essa dificuldade de muitas vezes ele tem um estoque alto e tem ruptura, né? E fica naquele dilema, eu vou aumentar, quer dizer, eu vou ter que eu vou ter que aumentar mais ainda o meu estoque para diminuir minha ruptura, e muito disso tem a ver com a questão do planejamento, né, desse processo de onde eu coloco o produto, né, onde ele deve estar alocado, colocado no momento certo para que eu possa ter a venda adequada. O e-commerce acaba sendo mais fácil. A gente já teve um projeto para uma empresa de e-commerce que foi um dos lugares que a gente mais conseguiu prever isso. Mas mesmo assim não é preciso, porque o que acontecia? O site não bloqueava a pessoa de botar o produto no carrinho, mesmo se tivesse sem estoque. Mas quando ela apertava comprar, ela recebia um aviso: ó, esse produto está fora de estoque, você quer continuar com a sua compra, você quer substituir por outro. Só que muitas vezes acontece da pessoa tentar daqui a 1 hora de novo e tentar daqui a 3 horas de novo. Essa pessoa não queria 3 produtos, né? Ela queria um só naquela hora. Só que então, assim, o e-commerce, apesar de você ter essa medição direta de que alguém meio que foi na prateleira virtual, pegou a sua coisa e depois viu que a coisa era fantasma, né? Que É. ela não existia. Você não sabe se ele tentou 4 vezes pegar a coisa fantasma e conseguiu Esse é um dos medir. problemas no processo de planejamento que muitas vezes as pessoas perguntam, né? Que número eu devo usar para fazer o meu planejamento, né? É o pedido firme, é o pedido faturado, ou eu deveria utilizar o pedido feito? E essa discussão que recai sobre isso, né? Muitas vezes, quando você pega o pedido feito, você não tem como garantir que aquele pedido é um pedido único que foi feito, né, naquele momento. Então a gente pega, por exemplo, o exemplo da indústria farmacêutica, né? Você tem lá alguns distribuidores atendendo um conjunto de farmácias, e aí se o cara tem um medicamento em falta, ele vai ligar para o distribuidor onde ele tem uma tabela de preço mais favorável. Se ele não encontrar o medicamento, ele vai ligar para o segundo distribuidor e para o terceiro distribuidor, e isso vai gerar uma demanda para o laboratório que fabrica aquele Em real, produto né? que não é real, né? Então ele vai ter vários pedidos para uma mesma demanda lá na ponta. Então, por isso, essa recomendação de sempre
eu preciso olhar para o que é pedido firme, aquilo que é faturado, e eu tenho que buscar informação complementar para tentar estimar essa perda de venda, que nem sempre é trivial, né? O que você falou, né? Exato. É a venda que eu teria, mas que eu não consigo medir ela com precisão. E por isso é difícil eu saber o quanto eu estou agregando de valor por evitar, né? Por me assegurar de que eu vou tentar evitar o máximo possível Exato. essa perda de venda, né? É sempre estimado. E eu não sei se você falou do mercado farmacêutico, não sei se você vai lembrar, a gente fez uma palestra juntos no fórum de 2019, 19. 18, Foi 19. que foi baseada numa pesquisa que a gente fez, o Ilus, a Planera e a Fidelize na época, em cima de pedidos reais de farmácias para distribuidores. E a gente analisou milhões de pedidos, né? Era uma base de dados grande, etc. E na época a gente viu que a gente calculou a ruptura, né? Todo o pedido que caiu por falta de estoque e outros motivos que tinham a ver com não ter o produto certo na hora certa. Deu 6 bilhões de reais em um ano, estimado. Só que quer dizer que o mercado farmacêutico perdeu 6 bilhões de reais em ruptura? Não. Quer dizer que tem 6 bilhões de reais trocando de mão, né? Sim, E a gente não exatamente. sabe o quanto disso é dobrado, etc. Mas é isso, bateu o pedido aqui nesse distribuidor, não tinha, vai bater em outro, vai bater em outro. A pessoa Exatamente. precisa do remédio, né? Não é um consumo de ocasião ali, aquela demanda vai existir, a pessoa continua doente, principalmente se for um remédio de doença crônica. Então, Agora, no consumo de ocasião, isso ainda é mais danoso, essa indisponibilidade, né? Ele pode Porque existir. aquela perda você vai perder mesmo, ela não vai exato. cair em outro canal, ela não vai cair, ela simplesmente ela vai deixar de existir muitas vezes, porque aquilo era uma venda de oportunidade que não foi concretizada. Isso é É, muito verdade hoje também para as empresas que estão entrando, diversificando o portfólio, entrando em categorias novas, onde elas não têm, por exemplo, uma clara preferência do consumidor, né? Onde ela tem uma demanda mais consolidada, onde a preferência por marca já é mais firme, você pode até acreditar que uma perda momentânea de venda é compensada por um consumo futuro maior. Agora, quando você está falando de uma categoria sem uma preferência clara, né, aquela perda é a experimentação do concorrente, né? Então, isso exato. também é uma das penalizações de um processo desestruturado. Na medida em que as empresas diversificam o portfólio e têm como estratégia clara, né, entrar em novos segmentos, onde muitas vezes elas não são líderes de mercado e não têm preferência consolidada, isso acaba também sendo mais danoso você não ter um processo de planejamento bem estruturado e bem organizado. Com certeza, porque o consumidor, no final das contas, ele vai lá e opta por aquela marca que está ali naquele momento que ele quer, né? E se ele não encontra a outra marca que ele gostaria de comprar, não necessariamente ele volta a tentar encontrar naquele momento aquela marca, né? Não significa que no futuro ele não vá atrás do que ele gostaria. Bacana, mas quem que coordena isso tudo, então, dentro das empresas, né? Como é que é feita essa coordenação, essa orquestração nas empresas e muitas vezes também, talvez, entre elos, né, se a gente fosse pensar em algo mais estruturado na cadeia, como é que está esse processo aqui? Primeiro, falar um pouquinho das empresas e a gente tem exemplos também de processos mais estruturados na cadeia. Legal. Eu falo da empresa, você fala da cadeia? Bom, pode ser. Então, quando a gente fala dentro da empresa, né, geralmente quem faz isso é o time de S&OP, né, quando a empresa tem um time de S&OP. Esse time de S&OP, não são todas as empresas que têm, né, a gente vive pesquisando quanto está a adoção do S&OP no Brasil. A pesquisa do ILO de 2020 20. 19 para 20, é. eram quantos por cento? Eu tô com de 14 na cabeça, que era tipo 65, 70%. Não, era 82. Já aumentou. 82, é. Ótimo. Mas ainda não está 100%, né? E sempre está atrás. Aquela de 2014 foi em conjunto Estados Unidos, Alemanha e Isso. Brasil, né? Sim. E o gap entre Brasil e Alemanha era algo como 10, 15 pontos percentuais. Brasil, Alemanha e Estados Unidos, né? Então, Brasil, Alemanha, Estados Unidos e Alemanha meio em par e o Brasil uns 15 pontos percentuais Sim. de adoção. O que é um bom indicativo de que esse troço vai chegar lá, né? Foi até por Sim. isso que a gente abriu o Planera mais ou menos na época. A gente falou, tem um gap gigante de mercado, Vamos atrás. vamos abrir uma empresa específica para implantar e apoiar o processo de S&OP. Mas nas empresas que não têm isso ainda, geralmente isso recai na área de supply chain de alguma maneira, porque é onde a maior parte daquelas dores que eu falei da pizza batem, né? Quando falta, dá uma moca no supply chain. Quando sobra, vai lá dar uma moca no supply chain. Quando o custo fica muito alto do supply chain por causa das correrias e setups e custos emergenciais, vai lá dar uma moca no supply chain. Então, geralmente, onde dói o calo é quem vai resolver o sapato, né? Assim, então, mas na maior parte das empresas, agora mais ou menos 80% das empresas, você tem um time de S&OP que geralmente tem alguns mandatos. Um dos mandatos é liderar o fluxo de informação entre todas as áreas da empresa para garantir que isso está tudo orquestrado bonitinho, que a gente está tomando meio que decisões olhando uma versão única de futuro, né? O outro mandato é
ser dono do processo de planejamento de demanda e ter meio que uma visão crítica sobre isso. Ele não é o único que faz planejamento de demanda, mas, por exemplo, gerar as previsões estatísticas, coletar as colaborações das outras áreas e transformar isso depois num número só que você vai empacotar e mandar para operações, também cai no mandato. Esses são os dois clássicos. E aí tem alguns que a gente gosta de colocar, mas algumas empresas botam isso em outras áreas, que são planejamento de operações mestre, né? O MPS quando a gente está falando de produção, mas pode ser plano mestre de compras também quando a gente está falando de grandes volumes. E a gestão tática de estoques, que é a ideia de você revisar constantemente o quanto você quer ter de estoque de segurança, quanto você quer pedir, quando você quer pedir, né? Suas políticas de estoque Diego, dentro de casa. deixa eu só depois botar uma pergunta, antes de eu responder a parte do externo, é porque eu acho que esse ponto que você colocou agora, ele também abre um diálogo importante dentro do processo de planejamento, porque o planejamento, ele, acho que as empresas se acostumaram muito a olhar para as etapas iniciais, né, para aquela previsão de vendas, né, para o demand review, né, para quando você tenta incorporar informações de mercado dentro do teu número de demanda. Mas a parte do plano mestre, né, o plano operacional, os planos financeiros desdobrados a partir daí, é, em geral, muito negligenciado, né? É feito de uma maneira muito, digamos, macro para a necessidade de antecipação de problemas que vai acontecer. E aí talvez esteja uma grande oportunidade nos processos de planejamento, né? Porque você faz um plano, né? E ainda mais hoje, você pode falar isso com propriedade, que você tem uma parte ferramental sofisticada que te permite fazer o planejamento num nível granular muito grande, né? Ou seja, você pode fazer no nível SKU, praça, e até com uma periodicidade dia, semana. Então você tem motor de máquina para fazer isso. Mas você, quando vai para o plano operacional, ele ainda é muito macro, ele ainda é uma coisa, uma caixa fechada e que não te permite antecipar que, por exemplo, na terceira semana do mês você vai ter um problema. Por quê? Porque você olhou o volume que você tem que produzir de uma categoria ou de um produto e fala, não, eu consigo. Só que na hora que eu vou escalonar isso dentro do meu plano de produção, dado que eu não consigo fazer todos os produtos o tempo inteiro na minha produção, produtos classe C, em geral, eu vou fazer uma rodada de produção uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses. O momento em que eu decido fazer essa produção impacta diretamente na minha capacidade de atendimento. Então, eu olho o número macro e falo, eu consigo fazer, mas eu consigo fazer na hora que eu escalono isso na quarta semana. Na terceira, na segunda, eu vou estar com problema de ruptura. E isso, as empresas, ao meu ver, e aí eu queria a tua opinião, elas estão ainda muito distantes de conseguir fazer um plano tático de estoque, um desdobramento de MPS num nível que permita ao S&OP antecipar o problema que vai acontecer. É verdade, é verdade. Isso, assim, tem muita gente que junta esses dois primeiros conceitos que eu falei numa coisa só e acha que a S&OP é planejamento de demanda. Então, o time de S&OP prevê a demanda e a gente faz o resto, manda lá para operações e tal e faz. Não é, né? E não é, e por isso precisa desse, assim, para ter um bom S&OP, você precisa desses 3 pilares que o Léo comentou, que são demanda, operações e estoques. O que a gente recomenda de um bom time de S&OP é que você tenha alguém com um chapéu, ou talvez um meio chapéu, mas para cada uma dessas coisas aqui, além da liderança do time. E aí você tem as outras funções que entram, no que agora estão chamando de IBP, mas antigamente era S&OP nível 4, sei lá. A gente sempre olhou isso como um espectro, né? Mas alguém fez um corte e falou, daqui para cá é S&OP, daqui para cá é IBP. Quando entra para o IBP, você bota basicamente mais duas coisas, que é a gestão de portfólio, a ideia de você cuidar melhor dos lançamentos e criticar também o portfólio a ponto de sugerir descontinuações no time de S&OP, e incluir uma parte financeira, que é meio que uma fusão do S&OP com FP&A, ali é uma ideia de, putz, já tem essa galera toda falando de volume, vamos botar grana nisso, no top line, nos custos, etc, e a gente chega num bottom line previsto e vira de fato um planejamento de negócio e não só um planejamento lá daquela galera do supply chain que só fala de volumes, né? E inclusive, vou aproveitar o plug do Léo para falar que a gente organiza o portfólio da Planera exatamente assim. A gente pensa em S&OP, demanda, estoques, operações, S&OP/IBP, né? Demanda, estoques, operações e inteligência de dados, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, então eu vou segurar por enquanto. E a gente coloca nessas soluções que a gente chama uma pegada de projetos para tirar do chão, né? Pessoas, processos e tal. Uma pegada de tecnologia, então a gente tem módulos de software para cada coisa dessa. E também uma pegada do que a gente chama de jornadas, que é uma espécie de mentoria de longo prazo, porque esses processos não se implantam em semanas nem meses, eles se implantam em anos, né? Mas voltando para a tua pergunta direta e encerrando o merchan, eu também acho que as empresas estão pecando muito nisso. Mas só pegando assim o teu merchan, porque o que eu acho? Porque
eu coloquei essa pergunta, né? E aí eu vou esperar a tua posição, mas assim, até o próprio Planera, quando a gente olha, né, ele teve esse momento de desenvolver primeiro um forecast, né, uma ferramenta de forecast, e depois entender que há necessidade dos módulos complementares, É né. isso. Então eu acho que esse caminho é um caminho natural, quem está nos ouvindo, né, e tem um processo de planejamento nas mãos, e que muitas vezes está orientado ainda a essa fase inicial de fazer uma boa previsão, fazer um bom demand review, né, precisa ter atenção que esse é um processo natural, de que eu preciso melhorar os meus planos táticos de estoque, meu plano MES, para poder ter um S&OP maduro Exato, também, né? exato, exato. E a gente começou 11 anos atrás pelo planejamento de demanda, porque é onde a gente acredita que todo SNOP tem que começar, né? Uhum. A gente começou com uma pegada mais de consultoria, até pela nosso DNA lá do ILOS. A gente começou a montar a tecnologia, que era um projeto mais de longo prazo, ao longo dos anos, e a gente começou por forecast, né? A previsão estatística de vendas, porque é a primeira coisa, é a primeira necessidade tecnológica que surge quando você cria um Nossa, processo de SNOP, né? Logo depois vem a necessidade de um planejamento de demanda um pouco mais estruturado, colaboração, consenso, e logo depois, né, vem esse fork aqui, que pode ser, tanto você pode ir para um lado mais de estoques, quanto você pode ir para um lado mais de planejamento mestre de operações. E a gente vê muito nas empresas que muitas nem um sequenciador de produção tem, e acho que às vezes tem sequenciador, acreditam que essa é uma ferramenta que o SNOP tem que usar e não é. Porque o SNOP ele tem um trade-off gigante entre você precisa perder detalhe para olhar mais longe, né? Uhum. Você nunca vai tentar prever o quanto você vai vender da sua latinha de 230 ml do sabor uva na segunda quarta-feira de daqui a 3 anos às 2 horas da tarde. Você nunca vai fazer isso, porque isso é impossível de acertar, né? O Exatamente. esforço é gigante e a curiosidade é ridícula e a baixo. utilidade disso também não é lá tão grande. Então, todo SNOP é um balanço quando de perder detalhe para você ganhar a capacidade de olhar mais para frente com o menor esforço possível, mas conseguir tomar decisões em cima dessa informação de qualquer maneira. E aí que entra o MPS, né? O MPS é o primo tático do sequenciamento. O sequenciamento ele olha para algumas semanas para frente num nível de detalhe muito grande. A gente está falando de lote a lote, setup a setup, puxada a puxada. É uma ferramenta lá do chão de fábrica, né? Agora, o MPS está muito mais ligado ao SNOP, geralmente mensal ou semanal para matar um pouquinho esse problema de faseamento que você falou. Mas quando a gente está falando de 3, 4, 5 meses para frente, geralmente você precisa do Mensal. MPS mensal. E quando você casa o plano de demanda, que fala o que vai sair, né, com o plano do MPS, com o que vai entrar, no meio disso você tem um plano de estoque, né, com as suas políticas de estoque. Então, você consegue prever tudo que você vai vender, top line. Tudo que você vai produzir e o custo disso, né, o CMV. E depois você consegue saber quanto você vai ter de estoque ao longo do tempo, que fala qual é o teu caixa, né? Esses são meio que os embriões, né, até do como o SNOP vai virando o IBP e vai tendo uma linguagem mais financeira, né? Top line, custo e Legal, caixa. legal. Essa tua visão do IBP como um 4.0 da SNOP é interessante, né? No mercado a gente vê duas visões, né? A gente vê essa visão de continuidade do IBP sendo uma sofisticação do próprio processo de SNOP. Hoje a gente vê um pouco alguns discursos, né, de que o IBP é um processo complementar e paralelo, né? Porque aí você tem o SNOP mais com planejamento tático, né, tomando decisões mais de curto prazo do que fazer com os recursos atuais, e o IBP incorporando mais uma visão financeira e mercadológica de longo prazo, discutindo investimento, né, coisas que são um pouco diferentes. E eu acho que esse é um marco importante também para as empresas, né? Se eu tenho a visão de que o IBP, se eu tenho a pretensão, na verdade, de ampliar muito o meu horizonte de planejamento para discutir investimento, eu preciso separar do processo de SNOP tático, porque senão eu acabo deslocando o esforço de discussão de um tempo que é caro da direção da empresa para algo que é muito relevante, que é investimento de CAPEX, e aí acabo não tomando a decisão correta no curto prazo. Agora, se realmente o IBP eu entendo como a inclusão de uma discussão financeira e de portfólio, eu posso fazer isso dentro do próprio processo de SNOP. É. Então, é importante essa diferenciação, se eu vou caminhar para um IBP independente do SNOP, porque eu quero discutir investimento, ou se eu vou efetivamente trazer o IBP como um nível de avanço sobre o processo de planejamento atual. Esse é um Né? bom ponto, Léo, porque, de novo, é um espectro, né? Assim, É. e qualquer corte que você faz no E meio não, disso é arbitrário. exatamente, não há uma verdade, né? É uma Depende muito escolha. do business, assim, assim, um business que discute CAPEX com muita frequência,
Talvez precise, Talvez precise. Um business que vai discutir CAPEX, sei lá, uma vez a cada 2 anos, que vai Isso aí. comprar uma fábrica nova, sabe, abrir um novo CD, uma discussão muito menos frequente, certamente isso é um projeto à parte que vai ser discutido à O que eu parte. coloco é muito mais o risco, Diego, assim, do cara querer trazer para dentro de um processo de planejamento tático uma discussão de longo Estratégica. prazo, de investimento, porque aí aquelas 2, 3 horas que você tem do executivo de topo para analisar o plano e tomar uma decisão e botar todo mundo na mesma É página, verdade. o cara vai ficar discutindo o que vai acontecer daqui a 2 anos, que eu preciso do equipamento comprar agora, porque o equipamento demora 18 meses para chegar, e aí a discussão já se perdeu e você não tomou a decisão que cabia ali naquele Isso. processo. Esse é um risco, né? E tem esse risco grande, porque quando o S&OP funciona bem, ele vira para a diretoria, para o C-Level, né, para o CEO, uma janela muito clara e muito barata em termos de tempo, né, Sim, de como é que a execução está indo em relação ao que ele tem na cabeça de da estratégia, estratégia, né? exatamente. E por isso que vira uma coisa muito tentadora, de cara, putz, eu Bota achei uma tudo aqui, janelinha aqui, vou botar tudo soca aqui. tudo aqui, tá É. todo mundo junto já, tá o cara de supply chain, tá o cara de vendas, tá o cara de finanças, papapá. Vamos socar tudo aqui. Virou a reunião corporativa, que não pode ser, né? Exato, mas a gente faz uma coisa sempre que a gente implanta, que a gente chama de matriz de decisões. E isso inicialmente é só para a gente saber qual é o objetivo daquele S&OP ali naquele momento, reunião, né? Ou seja, o que a gente quer decidir? A gente quer decidir o quanto a gente vai produzir? A gente quer decidir o quanto a gente vai comprar? A gente quer decidir quantos turnos a gente tem que ter de produção? A gente quer decidir CAPEX? A gente quer decidir promoções, né? O que a gente está colocando aqui para decidir? E isso aqui é uma das primeiras coisas que a gente faz, porque isso dita tudo que a gente faz. Dita o detalhe do planejamento de demanda, o horizonte do planejamento de demanda, como os Perfeito. indicadores vão ser medidos, né? Quanto tempo vai ter de reunião, qual vai ser a pauta de reunião. Então, isso vira meio que um acordo do que é a pauta possível, né? Qual é o escopo total de S&OP. E qualquer coisa que fuja disso cai nesse risco, né? Da gente estar Legal. com a tentação de ficar socando o assunto num fórum, já que está todo mundo aqui, né? Já que. Então vamos falar disso também. Muito bom. É. Não, eu queria mais ouvir do que falar, né? Eu tinha uma pergunta, assim, já que a gente está falando nessa parte das empresas, né, até para entender esse processo da maturidade de como é que está aqui no país, porque você tem, é isso que a gente estava conversando aqui, você tem diversos estágios. Você pode ser de uma decisão embrionária quando você começa nas empresas a implementar o processo, né, de começar pela questão da previsibilidade da venda e depois você vai agregando, né, camadas até você ter um S&OP um pouco mais robusto. E como é que está esse estágio, então, quando você olha assim para os segmentos ou para o Brasil de forma geral, para as indústrias e varejo, como é que você classifica que está essa maturidade da implementação do S&OP aqui no país? Isso é uma pergunta que a gente está se fazendo agora, lá na Planera. E a gente nem combinou esse plug, mas é um bom plug. Né? Que a gente está montando agora uma avaliação de maturidade, que o objetivo é ser algo entre o que existe na literatura hoje, que na nossa avaliação é muito macro e difícil de conectar com coisas que você de fato vai fazer para melhorar depois, né? As escalas da Gartner, né? Do Grimson e Pike, as que estão disponíveis na literatura, e um diagnóstico de consultoria, né, que o Ilus faz, que a gente faz e tal, que é óbvio, é muito detalhado, muito ali para aquela empresa e vai inspirar planos de ação muito detalhados, só que exige um investimento de grana, de tempo e etc., que nem sempre é viável você fazer com muita frequência. Então a gente está tentando plugar uma coisa no meio disso, que é mais detalhado do que o que existe hoje na literatura, mas com menos esforço do que que um diagnóstico precisa para fazer. E a nossa ideia com isso é justamente responder essa pergunta que você está fazendo. A gente quer que isso vire uma ferramenta que as pessoas usem para inspirar conversas periódicas com seus times de S&OP, sei lá, semestral, anual, que é o que a gente está imaginando. E no processo de responder isso, também alimentem uma base de dados que permita a gente falar, olha, você é o número 3 do seu mercado, ou você está na média do seu mercado, ou você está muito pior do que empresas do seu setor e do seu tamanho, por exemplo. Para a gente começar a responder essa pergunta. Mas isso é porque a gente é viciado em dado, então eu quero responder com dado. Mas agora te dando a minha intuição. Eu sinto que as grandes empresas, muitas delas são multinacionais e já trouxeram isso da matriz. O que teve que acontecer foi uma tropicalização do S&OP. Né? Muitas empresas traziam o processo aqui, mas não funcionava bem na cultura local, e eles tiveram que adaptar e tal, mas em geral com certo sucesso. Você tem empresas internacionais que têm S&OP já há décadas aqui no Brasil, muito maduros. Né? Você tem outras empresas nacionais grandes que até 10 anos atrás não tinham o forecast de previsão estatística era uma média móvel no Excel. Né? Grandes empresas, estou falando de bilhões de faturamento ano. Então tinha um gap grande, esse gap foi sendo fechado ao longo do tempo. Então eu não vejo mais uma dívida tão grande das empresas grandes de matriz nacional.
Agora, 2 mercados a gente está sentindo nos últimos 3 anos que estão acordando muito para isso. Médias empresas, né, Eu ia perguntar exatamente é, isso. aquelas indústrias do interior do sul, metalúrgica, aquelas empresas que são familiares, talvez estão na segunda, terceira geração, e essa galera está buscando agora entrar no S&OP, então a gente tem visto muito procura sobre isso, e o agro. O agro a gente nunca falou com ninguém de agro no S&OP até, sei lá, 4 anos atrás, e de repente está tendo muita, muita procura, porque o agro é o Brasil que deu certo, né? Sim. Disparou. E agora surgiram empresas, né, bilionárias, gigantes, com volume enorme. Algumas delas, né, agro é um setor muito grande, mas principalmente mais para trás na cadeia de fornecedores de fertilizantes, sementes e etc., que acabam funcionando um pouco como uma empresa de bem de consumo também, né? São grandes volumes, são coisas que você empacota e bota numa prateleira, só que é numa loja lá no campo, em vez de ser numa loja, né, no centro de São Paulo. Essa galera agora começou a acordar para o Sim. S&OP também, mas eu acho que os maiores gaps estão aí hoje. E aí, bom, pegando esse gancho então Deixa eu só complementar a visão dele, né? Porque assim, eu também tenho uma percepção que o processo ele ainda tem oportunidades de aprimoramento, por mais que na média a gente tenha um amadurecimento na última década, né, do processo de planejamento do Brasil, ainda há oportunidades, ainda existem algumas lacunas a serem preenchidas, né? Quando a gente pega, por exemplo, a questão dos planos financeiros, né, do desdobramento dos planos financeiros, a questão do engajamento da área comercial dentro do processo por uma participação não reativa, mas por uma participação ativa. Mas o que eu queria colocar é que o processo de planejamento, ele sofre alguns reveses ao longo do tempo, principalmente quando você tem um desequilíbrio entre capacidade e demanda. Então, sempre que a gente tem um choque provocado por uma crise econômica, e isso faz com que a gente tenha uma contração de demanda no mercado, acaba acontecendo uma indisciplina no processo de planejamento que às vezes vem sendo construído nos anos anteriores. Por quê? Porque dá a falsa sensação de que eu tenho capacidade limitada para atender a demanda que se apresenta. E mais, a pressão da empresa recai toda sobre trazer a demanda para dentro de casa. Então, eu tiro qualquer trava que eu tenha, que o processo de planejamento possa trazer para o processo de venda, e muitas vezes S&OPs maduros regridem a estágios iniciais de planejamento. Então, ele é um processo que você não constrói uma vez só e ele está maduro e acabou. Você tem que manter esse processo acontecendo sob pena de você regredir a estágios iniciais de maturidade. A maturidade não é linear sempre na mesma direção, ela vai crescendo e ela tem soluços, ela regride e aí Progresso não é você dado. reconstrói novamente o processo de planejamento. Então, esse momento que a gente está passando, né, um pós-pandemia, que a gente teve uma aceleração do crescimento do e-commerce, né, e do consumo de alguns itens, claro, durante a pandemia, a gente vê agora uma contração desse mercado e alguns processos maduros evoluindo por conta dessa contração. Então, esse é um ponto de atenção, porque o S&OP, na verdade, o planejamento tático, ele muda de papel. Se enquanto eu estou sendo desafiado pela demanda, eu tenho como objetivo principal extrair capacidade dos recursos, né, para poder dar conta de atender essa demanda da melhor forma possível, na hora que a demanda Tá. ela passa a ser menor do que a minha capacidade, eu preciso ser muito eficiente no uso dessa capacidade para me manter competitivo e salvar caixa, que é o que me interessa nesse momento. E aí eu vou só complementar, né, porque você tinha perguntado a questão do externo também, né, que eu acabei não respondendo, mas eu vou lembrar, porque esse é um ponto também de evolução do processo de planejamento tático. Na hora que eu organizo a minha casa internamente, fica muito evidente que eu tenho a necessidade de me integrar com meus principais parceiros na cadeia, né? Porque eu dependo do planejamento deles para poder dar uma boa execução e atendimento. Então, esse é o ponto que talvez o Diego citou a lacuna que existe entre o processo de S&OP, né, com países mais maduros, como Estados Unidos e Alemanha. Quando a gente pega processos de integração externo, né, como programas de resposta rápida, VMI, ou mesmo o processo de planejamento integrado, como o CPFR, aí a gente está muito Enorme. atrás. Aí a lacuna é Enorme. gigantesca, né? A gente está muito atrás porque a gente não tem os artefatos de gestão. A grande dificuldade de implementação, que a pergunta era quem faz isso,
quando você tem a empresa, você pode destacar uma liderança do processo de planejamento. Quando você está falando de empresas diferentes, com CNPJs e donos diferentes, Quem lidera, né? quem lidera? E qualquer processo de gestão só existe com gestor. Então, eu criar uma estrutura que permita a gestão desse processo de planejamento não é trivial. Né? Eu preciso mudar a minha estrutura organizacional, né? Conformar em células que possam atender o cliente diretamente, ter esse contato mais próximo. Então, a gente ainda está muito atrás nesse ponto de planejamento integrado na cadeia. Essa é uma fronteira aí que a gente ainda tem a avançar muito no país, sem dúvida nenhuma, nos Qual é a próximos tua anos. tese para isso, Léo? Porque você lembra, o gap era bem maior, né? Assim, o Sim. gap de S&P era desse E tamanho, o gap de continua, e CPFR era desse tamanho continua. e ele se Ele se manteve, né? manteve. O de S&P diminuiu, mas o CPFR se Se manteve. manteve. E assim, por que a gente não consegue? Né? Porque é um país grande, com uma cadeia grande, com um mercado grande. Você tem mercados como farmacêutico, por exemplo, que tem os elos muito marcadinhos, né? Você tem os laboratórios, Sim. você tem os distribuidores, você tem as grandes redes, você tem as farmácias independentes e os fornecedores lá atrás. Por que a gente não quebra essa barreira? Eu acho que tem uma questão cultural muito forte, né? Assim, a cultura do Brasil ela é muito orientada ao curto prazo. E processo de planejamento integrado, todos os grandes cases que a gente tem documentado na literatura sobre planejamento mostram que ele não traz ganhos imediatos, né? A construção dele exige um investimento e um custo de planejamento que é muito maior do que o processo tradicional, onde cada elo está separado, e o ganho ele vem ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? É como se você precisasse mudar uma relação adversativa numa relação colaborativa. E aqui no Brasil, a gente tem aí vários estudos, né, que mostram que a nossa orientação decisória é sempre muito pautada pelo curto prazo. Os indicadores são sempre de curto prazo, e isso faz com que os executivos tenham dificuldade de mudar essa chave, né? E o porquê é de curto prazo, aí você vai ter raízes históricas, né, da formação do nosso da população brasileira, as questões macroeconômicas, você vai ter a questão da própria infraestrutura, que é muito deficiente e dificulta planejamentos de mais longo prazo, né? Então, tudo isso vai impactar no porquê o modus operandi do executivo é mais orientado para o curto prazo. Não é uma barreira tecnológica, a tecnologia está disponível, né? Mas vencer, ser capaz de fazer a conta, de mostrar, né, que o benefício de um ganho negocial no final do mês, né, quando você vai fazer aquela disputa de margem, ele é muito menor do que o ganho operacional pela estabilização da cadeia, ainda é difícil ser feito. A gente começa a conseguir mostrar isso com mais clareza, mas ainda assim, essa mudança desse mindset adversativo ainda demora um pouco, né? Acho que tem um caminho mais concordo longo. total contigo. Nas empresas, às vezes, isso é complicado quando você tem unidades de negócios diferentes, lutando Exatamente. pelos mesmos Mas com o mesmo recursos. chefe, né? Imagina quando não tem o mesmo chefe. O mesmo chefe. Então, assim, isso já é complicado como orquestrar isso internamente, quiçá, quando a gente pensa Agora, numa há cadeia. ações a fazer, há boas práticas para a gente vencer. Então, não é uma coisa assim que a gente também deva se acomodar e falar, não, isso é uma questão cultural, então é inalcançável a solução desse problema. Existem métodos que você pode utilizar para tentar, aos poucos, vencer. Né? Fazer uma implementação faseada. Né? O que é uma implementação faseada? Você definir objetivos que sejam alcançáveis facilmente no início, para que as equipes se motivem a colaborar e não a competir. Parceiro piloto que tem uma relação melhor. Um parceiro com a cabeça mais piloto, pra frente. né? Você colocar, né, nessa implementação faseada uma abertura limitada de informação para também não correr um risco da informação ser utilizada de forma inadequada do outro lado. Então tem práticas que permitem você implementar com sucesso mesmo em ambientes onde você tem uma dificuldade maior, tá? Então acho que esse é um ponto aí importante nisso. E eu acho que a gente foi matando as dificuldades ao longo dos anos, né? Assim, antigamente dados era uma dificuldade gigante, né? Você conseguir, como é que eu plugo nos dados de um Trabalhar RP que esses está lá no dados. servidor do cara, né? Lá do, né? Onde, como é que eu faço? Boto lá um chupa-cabra para ficar me mandando dado e tal. Ficou muito mais fácil quando as coisas viraram web e agora está na nuvem e tal, data lake, a gente consegue resolver isso muito mais fácil. E surgiram várias empresas ao longo do tempo, em farma antes, mas agora em bens de consumo estão surgindo várias, que vivem de sugar esses dados, padronizar, qualificar e vender para quem está no elo anterior da cadeia, né? Tem muito disso. Não era comum isso em bens de consumo até, sei lá, 5, 6 anos atrás, né? Farma já tem isso
há muito mais tempo, mas mesmo assim, então a barreira de dados meio que caiu, a tecnologia caiu. Ficamos com cultura e ficamos com as barreiras de gestão. E aí, assim, eu diria que o gap que vocês mediram, né, na pesquisa, provavelmente é muito maior, porque o que eu vejo de gente falando: "Tem CPFR aqui?" Tem. Aí você vai ver, na verdade o CPFR é um analista implantado lá no varejo, que fica falando: "Já botou meu pedido? Já Pra botou meu avisar que pedido? vai Já botou meu faltar, né? pedido?" Vai faltar, hein? Já É botou só meu porque pedido? o comprador ele tem tantos itens para gerenciar que ele não consegue olhar para tudo. Então os pratos vão caindo. É Um como se cara eu botasse um cara lá para dizer, ó, esse meu prato aqui vai cair, cara. isso, é um Pega aí, alerta, é um né? alerta pro comprador, cara. Fica de notificação ali, ó. Botou meu Então pedido, botou. Então, mas mesmo assim, então eu acho que o gap é maior. Mas a gente tem um experimento, né? Eu vi poucos CPFRs funcionando no Brasil, mas a gente trabalhou junto com a Coca-Cola no CPFR interno deles. A Coca-Cola, todo mundo não deve saber, ela é uma espécie de condomínio de empresas. Elas têm a bandeira Coca-Cola, mas você tem alguns elos Fabricantes dentro dessa regionais, cadeia. Você né? tem fabricantes regionais que compram de uma fábrica central de xarope da Coca-Cola, lá dos kits, pegam isso, botam na garrafa, fazem o last mile, vendem para o varejo, e às vezes ainda tem pequenos distribuidores que fazem ainda mais uma perna. E por uma época você tinha um elo central, que era uma fábrica de produtos meio que estavam nascendo e ainda não tinham escala para ir para todos esses regionais. Então criou-se uma fábrica central que usava esses regionais como distribuidores. Então era uma cadeia clássica. Você tem uma fábrica, você tem um distribuidor, você tem um mercado lá na ponta, a galera tinha que colaborar, sendo que está todo mundo dentro do mesmo condomínio. Então não tem muita barreira de informação, confidencialidade, desconfiança, né? Muito, muito diminuído pelo fato de todo mundo ser Coca-Cola lá em cima, né? E então a barreira cultural meio que deu uma caída, a barreira de dados a gente ajudou a derrubar, né? E ficou só a barreira de gestão. Mesmo nesse ecossistema, era muito difícil manter engajamento. Muito difícil. Porque cada um tem sua vida, cada um toca lá outros produtos, outras coisas e tal. Então, a não ser que você seja uma indústria de muita, mas muita relevância no portfólio daquele distribuidor, daquele varejo, para você se destacar como líder óbvio de um processo de colaboração, é realmente muito, muito desafiador implantar. E aí bota a cultura do Brasil, bota tudo, enfim. Eu queria voltar um pouco lá atrás, quando a gente estava falando dessa questão de médias empresas, que eu acho que é importante também, né? Quando a gente vem entendendo que elas buscam uma maior profissionalização nessa área, ou uma melhoria de processos, né? Não é nenhuma questão de profissionalização. Então, como é que o que você sugeriria nesse processo de amadurecimento das médias empresas, que são muitas e que elas estão vindo com essa força aí, e a gente nota isso, inclusive, também no ILOS, né? Com demandas de projetos logísticos mais estruturados. Como é que você diria que seria essa forma de implementar ou de melhorar o processo de planejamento de S&OP? Tá. S&OP é uma maratona, não são 100 metros rasos, né? Então, o importante é começar, né? Nenhum maratonista começou correndo 42 quilômetros. Ele começa correndo 1 quilômetro, depois 2 quilômetros, depois 3 quilômetros. Então, o que eu recomendo para as empresas pequenas, e que muitas vezes estão inseguras de, putz, vou contratar um líder disso, vai ser caro, eu vou ter mais um headcount, eu vou botar um time só para isso, pô, será que não tinha que ficar ali não é parte do PCP, etc. É começar pequeno, né? Talvez com um time emprestado, né? Você pega a pessoa que hoje cuida, sei lá, um gerente de supply chain ou um gerente de produção, bota um outro chapéu na cabeça dele, né, de part-time ali, líder de S&OP para liderar, contrata um analista, safo de análise, Excel e tal, e começa, né? E o jeito de começar no começo, né? Que é do planejamento de demanda, como a gente falou. Geralmente com baixo custo, né? Um analista júnior safo, né? E algumas poucas ferramentas na mão desse cara, você já tem ganhos muito significativos em 6 meses a 1 ano, e ele já começa a alimentar a operação com informações de muito mais qualidade do que eles estão acostumados a trabalhar, que geralmente quando a gente chega é orçamento, na melhor das hipóteses, uma revisão trimestral, mas muitas vezes em nível grana, né? Nada que a produção consegue pegar e transformar num plano de fato. E aí, à medida que os ganhos aparecem, né, é papel do time de S&OP falar, olha o saco de dinheiro que eu dei esse ano. Agora o próximo passo que eu quero dar é MPS, né? Vamos lá. Então deixa eu botar um MPS. Agora olha o saco de dinheiro que eu ganhei com o MPS. Agora vou usar ele para pagar uma revisão da política de estoques e um processo disso. Agora eu vou botar o financeiro. Agora eu quero uma reunião maior. Agora eu quero 3 analistas. Agora eu quero um líder full time, né? Vai justificando o investimento, né, e mostrando do porquê que é importante. É isso. Mas tem uma gestão de expectativa importante. Assim, os ganhos não vão vir no mês 1, nem no mês 3, talvez nem no mês 6. Os ganhos, como o processo é de longo prazo, os ganhos são de longo prazo, né? O processo de S&OP simples, a gente está em abril, você planejou maio.
você só vai saber se aquele maio deu certo ou deu dinheiro ou não em junho. Então, mesmo a coisa mais curta que você faz no S&OP demora 2 meses para você olhar se você acertou ou se errou, né. Então, itera isso aí 12 vezes para 1 ano, então você só teve 12 chances de acertar ou errar e aprender com seus erros e ajustar o processo para ver se ele está dando ganho ou não. Então os ganhos vão vir no longo prazo. Tem um salto de fé inicial, mas tenta fazer um salto pequenininho Salto de e fé é mostrar que ótimo. dá para chegar do Aí, ó. outro lado e a gente vai dando os saltinhos, de pouco em pouco. Bacana. E aí, nas empresas que já têm um processo mais estruturado, no sentido que já tem ferramenta, já tem um time, como é que elas podem melhorar, né? O que que se espera, então, dessas empresas que já têm esse processo estruturado, de que possibilidade de melhoria, né? Porque é um processo contínuo, como a gente está falando aqui, é um processo que você tem possibilidade de evoluir. Então, para quem já está mais maduro, né, qual é a mensagem? Assim, eu acho que a gente no começo falou muito dos pilares fundamentais, né. Para mim tem os 2 primeiros são: eu preciso de um bom plano de demanda e eu preciso de uma boa liderança para orquestrar e garantir que esse plano de demanda seja distribuído por todo mundo e que todo mundo esteja olhando para uma mesma versão de futuro. Eh, Depois desses 2 pilares, tem mais 2 que são operações e estoques, né. Então esse é o próximo passo. Quando você fala S&OP maduro, eu leio uma empresa que já matou esses 4 e está procurando quais são os próximos pilares. E aí eu coloco alguns, não necessariamente nessa ordem, porque esse estágio já começa a ser uma coisa menos evidente, né? Você tem que meio que avaliar caso a caso. Mas você tem um pilar de gestão de portfólio para empresas que têm portfólio muito dinâmico, isso é importante, cosméticos, né, moda, né, isso acaba sendo um pilar importante. Você tem um pilar de finanças, que geralmente ele precisa desses 4 prontos para você conseguir colocar um bom pilar de finanças, ou seja, traduzir tudo que essa galera está falando aqui em volume para grana, né, grana top line, grana bottom line e grana caixa. É, e você tem o pilar de CPFR, né, de extensão, desse planejamento, né, arrumei a casa, agora eu vou chamar a visita, e que tem passos para ir lá, tem uma coisa que a gente chama de Extended S&OP, que é um pré-CPFR, é você fazer planejamento com os dados que já estão disponíveis do seu distribuidor, Sellout, né? estoque, sellout, etc., só que sem necessariamente colaborar com ele, ou seja, você bypassa a barreira cultural. Não vou falar contigo, só me dá os dados aqui e eu vou tentar inferir o que você está planejando e tentar me planejar um pouco melhor com isso. E por último, as empresas que estão mais na fronteira, entre nossos clientes, isso é realmente o pico, dos nossos clientes que já estão nesse estágio, é a galera que já está indo para uma disciplina de inteligência de dados mais estruturada, né. Inteligência de dados, eu incluo, tudo que é análise mais de diagnóstico, então entra as coisas mais simples que são, né, automação de BI, dashboard, análises recorrentes mais automatizadas, que é o que a maior parte já faz em alguma medida, mas que sempre pode aumentar. Mas a crista da onda disso são as análises mais preditivas e prescritivas, né, que a gente está falando de modelos mais avançados de previsão, usando Aprendizado de máquina, né? aprendizado de máquina, né, modelos, de apoio à tomada de decisão baseada em dados e até a automação da tomada de decisão, baseada em dados, em que você combina as regras com a S&OP e depois só aperta um botão e sai, né. Então, para mim é mais ou menos essa historinha Agora média é de evolução. engraçado, né? Porque são várias camadas de aperfeiçoamento, mas sem dúvida nenhuma essa última, Analytics, o que todo mundo fala, né? É o talvez assim, o que todo mundo É o acredita da que vai moda. ser a É, solução de todos os problemas. é. Quando, na verdade, isso só funciona num S&OP e num processo de planejamento extremamente maduro já, e que as outras camadas já estão ali, né? Você já tem um processo de previsão maduro, com as técnicas clássicas, você já tem um demand review bem orquestrado, com uma liderança para isso, você faz um plano mestre, você tem um planejamento tático de estoque, você já faz uma análise financeira. E aí, quer dizer, você já chegou num nível de maturidade tal que você vai buscar em modelos mais sofisticados, né, um planejamento mais elaborado, uma automação do processo decisório, porque você já sabe que decisão tem que ser tomada frente. Se você desconhece o que você precisa fazer frente a um input, de dados, não adianta você automatizar, porque só vai eventualmente levar mais rápido para o Jogar errado. precipício, né. É. Então, assim, você primeiro precisa ter aprendido para depois poder se valer das ferramentas de analytics. E há hoje uma inversão talvez, né, as pessoas pegam o analytics como se fosse uma bola de cristal que vai resolver todos os É. problemas e falam assim: "Não, vou botar todo o meu investimento no processo de planejamento em ter uma ferramenta super sofisticada de análise de dados", e esquece do processo em si. Então esse é um risco que a gente tem que evitar. E é claro, aqueles que chegam no processo de maturidade, hoje podem se valer sim de um ferramental de analytics, de análise de dados, que vai beneficiar o processo, mas que primeiro tem algumas etapas É anteriores, né. isso, né. Eu ia até Primeiro desculpa.
Não, eu ia complementar. Na verdade, eu ia puxar um outro tópico aqui que eu acho que é interessante para quem está acompanhando a gente aqui, que ficou curioso com o tema, que tem interesse, né, de trabalhar aqui e até pensando assim, que time é esse? Né? Que perfil de time que eu tenho que ter para ter um planejamento eficiente, eficaz, planejamento, S&OP, previsão? Quer dizer, que capabilities que esse meu time tem que ter, ou que a principal pessoa são várias pessoas, enfim, queria que vocês falassem um pouquinho, que eu acho que também isso é importante para quem quer vir para cá, ou né, quer começar a trabalhar com o tema, ou para quem está imerso no tema e para onde eu tenho que ir, né? Qual o futuro, né? O que eu tenho que me capacitar? Vamos lá. De novo, o perfil dessa liderança do processo é principalmente um perfil que seja capaz de dialogar com as áreas. Ou seja, aquela visão de que é um analista técnico, um estatístico, que vai ficar sentado na frente de um computador e que vai interagir apenas com uma base de dados e dali ele vai pilotar o processo de planejamento, isso é um equívoco muito grande. É claro que ter fundamentos técnicos é importante, mas ele é principalmente uma pessoa que vai levantar da cadeira e vai lá conversar com o planejamento comercial para entender o que está acontecendo lá no campo. É um cara que vai levantar e vai conhecer profundamente a operação, tanto a parte de produção, de sequenciamento de produção, quanto a parte de operação logística, para ser capaz de inferir a partir dos planos apresentados quais são as alternativas que poderiam ser feitas para atender a demanda da melhor forma possível. Então, ele tem que ter um perfil multidisciplinar. Ele não pode ser simplesmente um técnico que vai estar analisando o dado. E por isso a exigência para ao mesmo tempo que você tem uma exigência muito grande, né, de conhecimento para essa posição, ela é uma posição que alavanca enormemente a tua carreira executiva posteriormente, porque você passa a ter um nível de conhecimento e entendimento da empresa que é diferente dos teus pares, né, que estão muitas vezes na gestão de uma atividade específica, né? Então, acho que a primeira coisa é essa liderança, ter essa capacidade multidisciplinar, e ser uma pessoa de diálogo, né, que é capaz de alinhar planos entre as diferentes áreas, né, que tem um nível de relacionamento interpessoal tão alto quanto a capacidade analítica. A capacidade analítica é fundamental, mas você tem que ter no plano interpessoal uma capacidade de interação com as áreas tão grande, né, de empatia tão grande quanto essa capacidade técnica. É, é, Quando a gente pega um analista de S&OP, de planejamento, é claro que dependendo da função ele vai ter um viés mais técnico, mas o time ele só precisa incorporar, por exemplo, um cientista de dados quando ele já está nesse Lá na estágio frente. muito mais maduro, né? Essa ideia de que não, para fazer um processo de planejamento eu vou ter que montar um time de cientistas de dados para fazer isso Não vai dar certo. é um equívoco, né? Eu primeiro preciso ter um processo estruturado, entender as relações de causa e efeito entre as variáveis desse processo, para aí então falar, não, agora eu vou buscar um cientista de dados para poder sofisticar o meu plano analítico e poder criar algo diferenciado. Mas isso seria muito mais na frente. Não sei se o Diego quer complementar um pouquinho. Eu concordo completamente, assim, para mim é um perfil muito raro de achar pronto, mas ao mesmo tempo eu acho um baita movimento de carreira, assim, eu sou suspeito para dizer, mas Não, mas assim, eu a posso gente botar a mão vê, no a fogo que eu gente falaria vê isso pro meu filho. exemplos, né? Eu acho assim, não é só uma coisa de achismo. A gente olha para executivos que passaram por essa posição de liderança de S&OP que hoje estão sentados na cadeira de CEO de Exato. grandes corporações no país. É. Então, não é uma coisa teórica que pode ser, é uma coisa que a realidade já concretizou, né? Porque ele, por definição, te eleva a tua perspectiva, né? Você, Sim. geralmente, o nascedouro ali, o berço de gente de S&OP, geralmente é em supply chain, né? Acaba sendo, de novo, onde o calo aperta, onde você resolve o sapato. Mas essa galera, ele é obrigado a ser levado ali, né? E olhar como supply chain como uma peça num quebra-cabeça enorme, que é o negócio inteiro, né? E que não é mais ou menos importante do que as outras, porque cada um tem seu papel para tocar. Então, você pega uma pessoa que tem que ter uma perspectiva muito grande de negócio, é muito analítica e tem que ser incrivelmente macia, né? Tem que saber dialogar E com dura ao todas as mesmo tempo, tem que pernas. endurecer sem perder a ternura, porque ele tem que pedir informação e pedir coisa e cobrar gente que não é funcionário dele, não é nem E meu muitas chefe. vezes tem Não é que nem par. enquadrar Tem que o cara da enquadrar o outra diretor, área. às vezes para cima, tem que enquadrar para Exatamente. cima. Então, Mas com delicadeza. com delicadeza, com Exatamente. delicadeza. A gente podia ficar aqui a horas, né? Agora já Então, avisaram que acabou o nosso tempo. exatamente. Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. A gente chegou ao fim. Eu queria agradecer aqui, Léo e Diego, pela oportunidade de estar batendo esse papo com vocês. Eu tenho certeza que é o primeiro de muitos. Enfim, Ótimo. Muito obrigada. obrigado a vocês aí pela oportunidade. Eu ficaria falando mais um tempão aqui com o Diego, com você, Mônica, mas Para mim uma também. pena o tempo.
uma grande honra para mim. Léo foi meu primeiro professor de Não, oceanografia, pô, então é uma honra para mim estar aqui não, falando Que com para bom. mim que você. pra mim que eu fico feliz aí ver o quanto você já realizou, né? Não é nem só em potencial, mas quanto você já realizou de fato para contribuir para o processo de planejamento no Brasil. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.